Fala galera, estamos em mais um Falando Grave e hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui falando como criar grooves, como editar linhas, como pensar, né? E eu estou aqui hoje respondendo dúvidas de alguns alunos que sempre me mandam, e você que tem dúvida também pode botar aqui abaixo nos comentários que em breve a gente vai gravar um vídeo para falar sobre isso, ok? Eu estou aqui com meu amigo Moisés, ele vai falar as perguntas dos nossos alunos. Manda a primeira aí, Zé. Então, Tchauzinho, eles pediram para você explicar um pouquinho da diferença entre groove e linha. Então, groove, como muitos baixistas já sabem, já pensam, né? É bem interessante, porque groove já tem a ver com lance rítmico. O lance da levada da batera, você vai ali, vou tocar um groove. Então, isso tem já a ver, tem muito a ver já com o lance do estilo musical, né? Que veio, né, ali, lá de fora, ali, os americanos falam muito sobre isso, é bem interessante você groovear, né? É um estilo propriamente dito meio que americano, a gente vem trazendo isso, né? Essas referências para nós. E o lance da linha, você tem como adequar ela dentro de qualquer estilo musical, mas principalmente dentro de um groove, assim, você consegue editar uma boa linha. Interessante. E qual o maior benefício de criar um groove para uma música? Então, o maior benefício que eu diria é você não reconhecer a música tocada por causa que a letra começou a ser entoada ou por causa do artista, mas é por causa da linha de baixo que você executou. Por exemplo, se você ouve isso aqui, ó, pô, você vai lembrar que a música é de quem? Do Michael Jackson. Tipo assim, então é uma parada realmente muito viva. O fato de você criar um bom groove é um bom sinal que algumas pessoas vão reconhecer, não porque o cantor X ou a letra ali do primeiro verso foi interessante reconhecer, não, mas é por causa da linha que você montou da música que você vai executar e tal. É bem interessante. Michel, a galera que também está perguntando qual é a referência que você tem de um bom músico que cria groove? Cara, os baixistas assim que eu mais admiro, vamos dizer brasileiro, que realmente fazem bons grooves, né? Gravaram bons grooves em bons álbuns, bons discos aí. Eu vou citar aqui 3 aqui. Primeiro, Alberto Continentino. Quando você vai ver alguns discos do Ed Mota, você sabe que é tal música, porque pô, o cara gravou aquela linha de baixo ali, aquele groove. É bem interessante. Arthur Maia, óbvio, quando você vai ouvir igual o disco Caia na Gandaia, por exemplo, do Gilberto Gil, você vai falar assim, cara, que referência o Arthur trouxe ali, criando boas linhas, boas execuções. E quando a gente vai ouvir aquele disco antigaço da Elis Regina, aquele baixo bem gravado com aquelas linhas incríveis do Luizão Maia, com o baixo num surdão 2, como a gente fala, né? Então ele gravou super linhas ali. Então eu deixo aqui para vocês 3 super baixistas brasileiros: Luizão Maia, Arthur Maia e Alberto Continentino. E lá de fora tem grandes baixistas, né? Que realmente editaram boas linhas, tipo Nathan Ishi, né? O Victor Bailey, né? Na época que ele tocou ali com o Ed Reporter, e você vê aquelas linhas melaborantes, assim, cara, que realmente marcaram a música, né, e o álbum daquele disco. Então deixei para vocês 5 baixistas, 5 referências que eu também tenho para mim de bons baixistas que criaram bons grooves. Tem muita coisa boa gravada aí deles. Muita gente fala que os grooves são repetitivos. Como não deixar isso acontecer na música? Aí entra um processo criativo, né? É você realmente pegar a música, você pensar no que você pode fazer. É aquilo. Tem uma certa fala aí, né, que muitas pessoas dizem aí, né, que como que é que nem tudo se cria, tudo se copia, tipo isso. É um pouco de verdade, porque você precisa ouvir boas referências, buscar boas referências para poder executar isso de uma forma melhor. Mas tem como nós criarmos algo inédito, sabe? Então, é importante esse ouvir, saber realmente tirar o que vai ser bom e não tentar replicar aquilo, sabe? De repente você escutou um groove assim, ó.
Aí como você não criar isso de uma forma repetitiva, sabe? De repente você tira 2 ou 3 notas e acrescenta uma outra. Tum, tiridu, já mudei, sacou? Tum, tiridu, então, assim, você ouve algo que você tem como uma referência. Fala assim, cara, essa ideia é bem legal, mas eu não posso copiar. Então, automaticamente, isso faz com que a gente não seja tão repetitivo nos nossos grooves, sabe? E isso realmente é um erro que muita gente tem. Às vezes, você tira um groove de uma música, pega esse groove da música e você vai tocar uma outra música que às vezes não tem nada a ver. Às vezes é uma parada secular, pega a parada, põe num lance meio cristão ali, e tem tudo a ver. Quando você vai ouvir, é meio que quase um plágio, na verdade, né? A outra pergunta, Michel, é se dá para colocar linha em qualquer música. Sim, qualquer música, seja samba, seja reggae, seja pop, né? Você consegue criar boas linhas, fazendo um bom sentido musical ali, o blues principalmente, o jazz, você consegue criar algo que realmente possa se tornar um pattern. O que é um pattern? É você pensar assim, pô, vou criar uma linha no verso, ou no tema A, vou criar uma outra linha no tema B, né? Então, é bem interessante. Explica o jeito errado de se executar o groove e a linha. Um dos jeitos errados que existe é você realmente dar uma nota fora que não tem a ver, vamos dizer, com o acorde em si. Por exemplo, nós baixistas muitas das vezes utilizamos para fazer grooves, por exemplo, quando está em Lá menor, a pentatônica. Qual é a pentatônica de Lá menor? E às vezes o cara vai criar um groove e do nada mete um dó sustenido. Pô, dó sustenido não tem nada a ver com Lá menor. A gente não tá tocando um groove em Lá maior, na verdade. Então, assim, um dos jeitos errados realmente de você realmente procurar criar uma linha, criar um groove é exatamente esse. Você seguir por um caminho realmente que faça um sentido harmônico, que tenha um sentido melódico. Não ir por um sentido que, tipo assim, vou jogar essa nota aqui, vou construir esse groove aqui, sabe? Você tem algum exemplo de como fazer isso? Temos exemplos. Vamos tocar. Vou tocar uma música aqui agora, que é a música do Maxwell. É uma música muito conhecida, assim, entre os baixistas, e é bem interessante, tá? O groove dela, que eu vou tocar aqui 2 tipos de groove. Vou tocar um groove com pizzicato e vou tocar um groove com slap, para vocês entenderem essa criação aqui, beleza? Solta aí, virem. Pizzicato. Então aqui nós temos 3 acordes. Nós temos o acorde de Sol sustenido menor, nós temos o acorde de Lá sustenido menor e nós temos o acorde de Ré sustenido menor. O que eu criei aqui foi basicamente dentro das pentatônicas, né? Lá, tiro, di, do, depois Lá sustenido, do, di, do, e o Ré sustenido. Então, o que eu busquei fazer foi tocar em cima do bumbo, logo no início, né? E eu faço um cromatismo aqui, né? De Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. É bem interessante quando você vai pensar ali em acordes menores, né? Essa foi uma dica que eu peguei lá atrás com um professor chamado Fabrício. Então, ele digitava linhas de baixo, né? Ele digitava linhas, né? No caso, dentro da harmonia, por exemplo, como eu tô falando aqui, Sol sustenido menor. E você poderia vir da sétima, né? Que no caso é Fá sustenido, Sol sustenido.
E eu dou uma puxadinha como uma nota de passagem. O que seria a nota de passagem aqui? É uma nota que ela realmente ela só vai passar. É rápido, é quase fantasma, né? Então eu dei rápido, que seria a sétima. Né? Nós estamos falando de sol sustenido menor, tá, galera? Que seria a sétima. O Fá sustenido. Eu dei a primeira rápida, eu dei o sol sustenido e dei um cromatismo do Fá sustenido pro sol sustenido. Ó, Dó sustenido, Ré sustenido. Vamos soltar a base só mais uma vez para vocês compreenderem esse caminho que eu tô percorrendo fazendo o groove pizzicato, tá? Vamos lá. Ó. Sol sustenido, ó. E Ré sustenido. Agora fazendo, ó. Aqui eu não criei uma linha ainda, né? Aqui eu apenas tô tocando em cima dos acordes, né? Tocando uma nota mais grooveada ali, segurando mais contido no bumbo e tal, para vocês entenderem o lance da dinâmica. Pode soltar. Ó. A ideia que eu falei com vocês do cromatismo, ó. Ó. Agora eu vou criar uma linha, ó. Ó. Isso é uma linha. Então, o que saiu do groove e virou linha? A linha, ela é cantada em cima de uma harmonia, no caso. Eu apenas não grooveei. Então aqui eu grooveei. Eu poderia criar aqui um groove usando pizzicato, tá? Que não teria problema algum, né? Mas eu apenas grooveei e centralizei mais as notas contido, sem dar muito andamento. Então, assim, a graça que tem nessa música do Maxwell não existe uma melodia para intro, não existe, a guitarra tá grooveando, a bateria tá fazendo uma levada reta, tudo isso a gente tem que pensar. Como que a gente busca essas referências, Michel? É ouvindo, sacou? Tipo assim, vou criar de repente tem um lance de uma música, a bateria faz muita coisa, ou tem alguma linha melódica, pô, como que você vai criar um pattern em cima disso? Às vezes se torna difícil. Então, assim, nesse arranjo, o cara que fez o arranjo dessa música, ele falou assim, cara, todo mundo vai tocar de uma forma mais normal, tranquila, vamos dizer assim, sem dar tantas notas, porque a linha de baixo que vai prevalecer. Então a linha de baixo veio como um integrante de frente. Porque se eu só tocasse assim, já estaria bom pra caramba, mas assim, o baixista, o arranjador botou a linha de baixo na linha de frente. Então perceba, isso é bem legal, né? Isso é bem interessante. Manda a próxima aí, Zeco. Quais são os melhores estilos musicais para encaixar um groove? Cara, acho que o que a gente tá falando aqui é realmente a vertente do groove, assim, sacou? Porque é ali que você tem como explorar mais as notas. O groove, ele permite com que você toque tanto o groove, tanto o jazz. Porque, por exemplo, às vezes quando você vai tocar um reggae, como baixista você tocando um reggae, não é que você vai tocar preso, ou um baião, por exemplo, mas na maioria das vezes você precisa ter algumas notas mais centralizadas dentro de algum espaço. Isso é muito importante ser entendido. Mas, por exemplo, quando você está tocando um jazz ou walking bass, às vezes permite que você flua mais nas notas, né? Passeando mais pela harmonia. E o groove, para mim, é o top 1, cara, que você realmente tem como trabalhar mais livremente as notas, assim, tocar mais solto, mas precisa pensar no sentido, sacou? Eu sou muito a favor disso, é você pensar, tipo, cara, nós temos aqui a parte A, vou tocar de um jeito, e tem aqui a parte B, vou tocar de outro jeito. E como é que foi para você dominar essa técnica? Como é que foi o processo?
Cara, foi difícil. Eu recebi muitas dicas, muitos feedbacks, tipo assim, pô, Michel, cara, às vezes em ensaio, né? E eu lembrava do início que a pessoa, né, chegava e falava assim, Michel, cara, pô, tenta criar uma parte aqui que realmente o baixo possa prevalecer. Isso era muito difícil para mim, compreender. E eu lembrava que às vezes eu ficava triste com essa parada, falava assim, caraca, eu acho que eu nunca vou conseguir entender como que eu vou criar um groove aqui. E isso, às vezes eu ficava um pouco realmente triste com isso. Aí eu comecei a entender isso de uma forma que eu vou falar assim, vocês vão até achar engraçado, mas foi ouvindo, cara. Ouvindo coisas assim que realmente eu pudesse buscar como referência. Então, até há pouco tempo, eu citei isso para um aluno e eu dei para eles, assim, tipo, acho que 10 coletâneas de coisas que seriam importantes ele ouvir, que iria inspirar ele a criar bons grooves, sacou? Uma dessas bandas, por exemplo, é a Black Rio, por exemplo, né? Então lá tem o baixista Cláudio Rosa e aquele cara ali, né, junto com o Willis Magalhães, que eu não posso esquecer. Não é que o Willis Magalhães é baixista, para quem conhece, né? É um pianista, né? Ele é líder da banda da Black Rio, mas eles criam, cara, boas linhas de baixo que você fala assim, cara, que estudo. Então, assim, banda Black Rio é uma banda brasileira, né? Ela faz muito show em São Paulo, muito show no Rio de Janeiro. Então foi uma das bandas que eu ouvia muito no início, assim. Quando eu realmente falei assim, cara, eu preciso entender qual é uma das principais funções do contrabaixo entre a batera e o teclado, é a condução. Ele está entre a parte rítmica e a parte de harmonia. Mas eu preciso entender para onde eu posso, como eu posso fazer essa condução, construir essa condução. Então, dentro de um acorde, de um arranjo, eu via todas aquelas músicas da Black Hill e eu falava assim, caraca, essas ideias aqui são bem legais. Então, eu busquei muito isso pra mim, assim. Então, eu tenho até o lance do trabalho do Ângelo, do AT Jazz, quando eu toco lá, e a gente tem esse laboratório de ficar tocando as músicas, os grooves, eu já penso assim, a minha mente já vê assim, tipo, cara, eu preciso criar esse groove aqui, desse jeito aqui, porque eu lembro daquela referência lá de trás que eu ouvi. Então, galera, o que eu diria para você hoje, eu acho que eu vou até sugerir aqui, de repente, nessa descrição desse vídeo, botar nome de algumas bandas, saca? Na descrição desse vídeo aqui, de alguns grupos, de alguns álbuns, de alguns discos, para você ter como referência, assim, tipo, você quer editar bons grooves. Porque, tipo assim, não adianta, você vai estudar escala. Pô, o que você mais vê, você abre no YouTube aí, o cara tá falando para você estudar escala. Você vai estudar escala. Lá menor, pentatônica de Lá menor, lídio não sei o que, frígio. Tá, isso é muito legal. Mas assim, se você não buscar realmente musicalizar isso, você só vai ter um cara que tem muita teoria e você tem pouca prática. Eu, particularmente, nem utilizo tudo isso que às vezes realmente inventam para você. Você precisa ir para um sentido mais musical. Então, a música, ela consiste em você, 50% você ouvir boas coisas e 50% você tocar, velho. Praticar seu instrumento. Você precisa praticar seu instrumento, mas você também precisa ouvir coisas boas. Nessa que você vai ouvir, você vai tirar. Então, não é só você tirar. Desculpa, falando melhor. Não é só você ouvir. É você também tirar as músicas, por exemplo. Não é você só botar lá e ouvir a Black Hill. Não, você tirar. Eu lembro que há pouco tempo eu passei esse álbum para um aluno da Black Hill. Falei, ó, tira essa música aqui, Guanabara, tira essa música aqui, sexta-feira e tal. Fui passando as músicas para ele. Aí ele me mandou uma mensagem há pouco tempo. Ele falou, pô, Michel, cara, eu comecei a compreender, comecei a entender o sentido. Pô, o cara utilizou realmente, dentro desse pensamento aqui de Lá menor, uma pentatônica, assim, pô, bem legal e tal. Eu falei, viu? Então não adianta só você estudar pentatônica dentro da sua casa. Você precisa também musicalizar a pentatônica. Como que você faz isso? Escutando boas coisas, meus amigos. Essa que é a realidade. Então, galera, eu vou estar soltando a base aqui pra gente encerrar esse vídeo. Vou estar deixando algumas ideias aqui no pizzicato, que seria bem interessante. Deixei uma ideia bem legal aqui para usar a sétima, para usar o cromatismo. Ó.
Então, de repente, você pode já fazer esse exercício, seja em sol, seja em lá, ou sol sustenido. Aqui eu vou tocar em sol sustenido, tá? Você tum tum, pirida, tududu, tum tum, pirida, tiridu, tududu, tirida, tum, tirida, tum, tududu, tum, tududu, tirida, tududu, tum. Então, eu vou estar fazendo um groove aqui com muitos cromatismos. A gente encerra esse falando grave, galera. Mm-hmm.